você avalia as medidas do governo federal para baixar o preço dos alimentos e qual foi a reação do mercado sobre o novo adiamento da cobrança de tarifas contra o Canadá e o México pelo presidente Donald Trump, hein? Bom dia para você. Bom dia! A gente pode reduzir o dia de ontem até lá pelas 6 horas da tarde, com o fechamento dos mercados no Ocidente, um dia de Trump, mais um dia de Trump. E depois, com o anúncio das medidas para conter o preço da inflação, um dia de Lula ou uma noite de Lula. Vamos aos fatos. O mercado abriu, o Banco Central Europeu cortou os juros, como era esperado. Christine Lagarde fez um discurso preocupada com o impacto que pode haver de clima em cima de preços, preocupada com o crescimento do investimento europeu em armamento, que pode trazer crescimento, mas pode trazer também inflação. E logo depois disso, Trump conversou com a presidente do México e resolveu adiar a cobrança de tarifas para o México para o dia 2 de abril, depois do anúncio do comportamento dos Estados Unidos com todos os países do mundo, esse estudo que está sendo feito para que o Trump aplique o que ele tem chamado, você me tarifa, eu te tarifo, um toma lá da cá. No final da tarde, as bolsas americanas caíam muito e Trump resolveu adiar também a cobrança de tarifas em cima do Canadá para o dia 2 de abril e disse que não foi uma satisfação ao mercado. Passado esse estresse de mercado nos Estados Unidos, nós tivemos aqui no Brasil a inesperada ausência do presidente Lula na reunião interministerial comandada então por Geraldo Alckmin, com o objetivo de fazer com que os preços dos alimentos parem de subir. Graças a Deus prevaleceu o bom senso. E ao invés do governo ir na linha do PSOL, que estava propondo a criação de um imposto mínimo de exportação de 5% para alimentos in natura ou semi-elaborados, o governo preferiu, nesse caso, adotar a isenção de tarifas sobre o produto importado. A carne, por exemplo, hoje que a gente paga 10,8, ficará isenta. Isentou também o café, o açúcar, o milho, óleo de girassol, azeite, sardinha, biscoitos e massas alimentícias. Outras medidas também foram tomadas e vai ser feito um apelo, como fez Bolsonaro na época da disparada dos combustíveis, para que os estados zerem o ICMS da cesta básica. O governo federal também prometeu tirar os impostos que incidem sobre a cesta básica. E outras medidas que exigem um pouco mais de burocracia também serão tomadas, no que diz respeito ao Plano Safra, ao estoque regulador da Conab e ainda a capacidade de municipalização de medidas, por exemplo, sanitárias, para que os produtos feitos pelos pequenos agricultores ganhem condições de atingirem o mercado como um todo, condições aí, por exemplo, sanitárias. Então, essas medidas demorarão um pouco mais para serem implementadas. Resumo da ópera. Ainda bem que a medida foi na direção certa de cortar impostos de importação ao invés de deixar o nosso agro menos competitivos, criando impostos de exportação e facilitando aí a vida do pequeno produtor rural. Portanto, vamos ver o que vai acontecer, mas as coisas em economia levam um tempo. Essas medidas não terão efeito no curto prazo, a não ser os impostos que podem ser cortados nos estados. Por quê? Para você regular os estoques, para que produtos importados entrem no país e comecem a jogar os preços internos para baixo, isso tudo leva um tempo. Sem falar que alguns produtos estão com um problema de demanda em nível global, como é o caso da carne e do azeite, por exemplo. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia. Agora 7 horas